Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um quadro saudável. Nós agradecemos você de estar acompanhando toda semana nosso quadro a cada quinta-feira, né? Ficamos felizes que vocês venham até o nosso espaço aqui, compartilha conosco que assistiu, vem aqui, pede mais dicas, né, de receitas aí, o que você pode usar, o que você pode implementar na sua alimentação diária, e nós ficamos felizes com esse retorno. É por isso que nós estamos aqui para trazer mais dicas hoje. Essa é a ideia. E hoje a gente vai falar aqui de um vilão. Na verdade, é uma coisa que a gente gosta muito. Principalmente as meninas. Não dá para falar que não, né? Porque nós fomos criados com o paladar e Deus nos criou para sentir essa coisa, e é gostoso, né? Sim. Mas vamos lá? A gente sente gosto, que bom por isso, né? Amargo, azedo, doce. Fica a dica, né? Nós vamos falar aqui hoje sobre o açúcar, né? É um vilão aí da nossa saúde, um grande vilão, né? E muitas pessoas aí, até profissionais da área de saúde, o consideram até como um veneno para a saúde, né? Pois é. E mais nós ingerimos muito, né? Segundo alguns dados aí, Gabi, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma recomendação ali, né? Não que seja necessário para a nossa saúde, mas ela pondera uma orientação ali, uma sugestão, um limite de que seja usado até 50 gramas de açúcar por dia. Misericórdia. Mas quando que a gente está excedendo isso daí. Mas quando a gente vai analisar os dados de pesquisa, você vê que, pelo menos aqui no Brasil, o consumo é o dobro disso. Ou seja, 50 gramas por dia daria aí em torno de 18 quilos, 250 gramas aí por ano. Mas no Brasil, a média de consumo por ano é de 30 quilos de açúcar por pessoa. Então é basicamente quase o dobro, né, do que a Organização Mundial de Saúde traz de orientação para nós. Isso quer dizer que a gente pode passar uma vida, dependendo da idade, e consumir 1 tonelada de açúcar, ou até mais, né? Pois é verdade. Mas enfim, gente, o açúcar a gente gosta muito, as meninas gostam, né? A gente tem aqueles dias que a gente fica mais precisada do açúcar e a gente tem a ideia de que ele nos acalma. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Primeiro, o que é o açúcar? O açúcar, ele nada mais é do que o processamento, né, a retirada da sacarose do suco da cana. Então, ele passa por esse processo, tira a sacarose e aí adiciona produtos químicos. Então, só por aí você já vai ver, o açúcar ele não é um alimento, ele é um produto químico. E a gente acaba viciando nele. E aí a gente cada vez quer consumir mais açúcar, e ele é um ladrão, sabe por quê? Porque ele vai roubar do seu corpo todas as vitaminas, todos os minerais que você precisa. E ele vai enfraquecer o seu organismo. O açúcar, a gente sabe que ele é extremamente inflamatório. Então, muitas pessoas sofrem de muitas patologias, de muitas doenças, e a causa está exatamente aí. E tem aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu vou comer aquele lanche ali, é uma coisa, um pãozinho, ou um salgado, é coisa salgada, isso aí não tem açúcar não. E aí, o que a gente fala para eles? Tem sim. Tem açúcar sim, muitas vezes a gente não sabe, mas tem. Pão tem açúcar, molho de tomate, tem açúcar. Esses prontos tem açúcar, é só olhar na embalagem ali, porque às vezes ele vem meio que fantasiado, camuflado, né? Vem camuflado, com outros nomes, né? Pois é. E como que a gente sabe, assim, que a gente está em excesso, né, do consumo de açúcar? Algumas coisas a gente começa a observar. Dá aquela ansiedade, uma das coisas é a ansiedade que você quer comer doce. Por quê? Cada vez que você consome, você quer mais, né? Porque o açúcar acaba causando um efeito aí de dopagem mesmo, né? De vício, né? Acaba ficando com uma pessoa viciada em droga praticamente. Não tem muita diferença. A diferença é que ele é lícito, né? Vamos dizer. É uma coisa assim. E também ele causa outros danos à saúde, né? Por exemplo, as mulheres que gostam de ter a pele bonita, se deixar o açúcar de lado, olha, não vai precisar ficar gastando muito dinheiro em centro de estética, né? Porque automaticamente a pele vai melhorar. O açúcar inflama o nosso corpo, né? Tem pessoa aí que fica com aquela artrite, aquela artrose, cheia de dor, vai vivendo com dor, e não para de
sempre consumindo ali o açúcar, né? E se essa pessoa deixar de consumir o açúcar, com certeza vai ter uma melhora nesse quadro aí de inflamação. Eu acho que é muito legal a gente lembrar que você falou, a gente precisa ficar atento, principalmente a produtos industrializados. A gente sempre lê rótulo, gente. E a gente está informado de verdade, porque é a nossa vida, é a nossa saúde, a saúde da nossa família, a saúde dos seus filhos. Então nós precisamos estar informados quanto a isso. Uhum. E nós conseguimos encontrar açúcar em coisas que são saudáveis, né? Que vai fazer bem para o nosso corpo, né? Que são o quê? Os integrais, né? Que ainda você contém ali proteínas e fibras, você acaba não perdendo. Porque quando você vai ver, analisar a questão do açúcar, você vê que aquilo que nutricionalmente ele vai oferecer para o teu corpo é zero. Não é nada. É zero, né? Exatamente. Na verdade, ele vai te oferecer muita parte, muito carboidrato, muito açúcar, né? Para cada 100 gramas de açúcar, aí, se você for numa tabela nutricional, você vai ver que é 100 gramas de açúcares que contém ali. Exatamente isso. O nosso organismo precisa de glicose. E aonde a gente encontra? Nas farinhas integrais, nos cereais, nas frutas, nas gorduras boas. Então a gente vai ter a energia que a gente precisa através desses alimentos. E aí a gente tem algumas opções também que vai oferecer mais parte assim nutritiva do que o açúcar em si, né? Que são as alternativas, como o melado, como calda de agave, o mel, né? Nós temos também o xilitol, o eritritol. Esses adoçantes, eles são bem próximos do açúcar, mas ainda assim não fica muito paralelo, né? São mais naturais, nutricionalmente melhores, né? A gente tem recebido muitas pessoas aqui e eu tenho ficado um pouco preocupada porque muitas são mães e estão procurando ajuda para os filhos, para as crianças. Então, a gente recebe muitas pessoas aqui, né, com a queixa de diabetes, com a queixa de hipoglicemia. E a hipoglicemia, gente, muitas pessoas não sabem, né, mas ela é a falta de açúcar no sangue. E ela pode acontecer pelo excesso de consumo de açúcar. Sim. Que se você aumenta o excesso de açúcar, automaticamente o teu corpo ele faz o quê? Ele aumenta o excesso de produção de insulina. Pois né? E o que vai acontecer? Daqui um tempo, o seu corpo não vai... seu corpo se descontrola com relação a isso. Então ele perde esse equilíbrio da função da insulina ali em equilibrar os açúcares, em regular. O pâncreas continua produzindo mais insulina, mais insulina, mais insulina. Isso daí se torna vamos dizer, um vício, um costume, né? Não sei se é essa palavra, mas... E aí a insulina para baixar, e aí abaixa muito e você fica com falta de açúcar no sangue. E aí o pessoal... Na verdade, açúcar não, gente, de glicose, viu? Essa é a palavra. Porque assim, às vezes os pais falam assim, né? Falam, nossa, essa criança tem uma energia... E daqui a pouco passa aquele pico de energia, a criança mal-humorada. O que será que é isso, né? São os picos que o açúcar causa no organismo, né? Ele dá aquele pico de energia, mas quando ele dá aquela queda, também ele causa essa alteração no nosso corpo, essa alteração hormonal também. E aí a gente fica mal-humorado. Sabe por quê? Porque o órgão que é mais prejudicado com o excesso de açúcar é o cérebro. É o cérebro. Então, eu me preocupo muito. Vocês sabem que nós temos 2 meninas pequenas e a gente tem chegado a nós muitas queixas em relação às crianças. E a gente frequenta lugares, né? E você com certeza já viu isso, né? Crianças que tem lá na mamadeira o refri, né? Crianças que estão ali comendo pacotinhos com um monte de... As bolachas recheadas, conservante, né? Enfim, assim, sem limite, né? Ilimitadamente, a criança quer, a mãe dá, entendeu? Aquilo ali não tem aquele alimento, não tem nutricionalmente nada para oferecer. Ela vai oferecer só conservantes
e açúcares. E é exatamente isso que vai viciar o nosso paladar e é exatamente por isso que a gente quer cada vez mais. E aí a gente vê hoje tantas enfermidades por aí, né? E não sabemos muito da onde vem, né? Principalmente com as crianças, né? Hoje já evoluiu um monte de quadros, né? Que a gente não se via falar até um tempo atrás e hoje já tem quadros aí de diagnósticos de enfermidades de criança com relação a essa questão por causa do consumo. Já tem que aplicar insulina. Muitas crianças já precisam fazer a aplicação de insulina. Então, o que nós trouxemos aqui foi um pouquinho de informação para a gente ficar com a nossa antena ligada, para a gente realmente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, porque é o único que a gente tem, né? Porque realmente a gente já falou questão de diabetes aqui, mas a diabetes tem aquela que pode ser, no caso, hereditária, mas o excesso de consumo de açúcar e esse excesso de produção de insulina vai ocasionar isso também. Né? Então você vai acabar trazendo isso para a sua vida depois. Com certeza. E essa é a dica de hoje, gente. Vem aqui para o nosso espaço. Se ficou dúvida aí hoje das nossas dicas, você pode vir aqui, né? A gente sabe que às vezes você vai assistir, às vezes não capta todas as informações. Vem aqui no espaço, senta aqui com a gente na nossa mesa aqui, vamos bater um papo e a gente vai tentar te ajudar de alguma forma. Nós estamos aqui para isso, né? A nossa missão é que tudo aqui que nós falamos, tudo que nós vivemos, seja eficaz na nossa vida, na vida da nossa família. Por isso que nós falamos que esse quadro é do quê? Da nossa família para a sua família.